a vocês se o áudio tá bom, se vocês conseguem me ouvir com tranquilidade. Perfeito. Muito tá certo, bom. professor. Sim. Legal. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Muito bom tê-los novamente nessa tarde de sexta-feira. Enquanto muitos estão gritando sextou, a gente está aqui programando Python. E esse é o nosso diferencial, né? A nossa vontade. Isso é legal. Estou feliz com a participação de todos aí, o professor Felipe também. E nós estamos nos empenhando bastante para que a gente traga um conteúdo de qualidade, para que a gente traga um conteúdo atual e que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. Mas é importante sempre lembrar que nós estamos aqui para fazer um curso introdutório, né? Então, é importante que vocês busquem conhecimento fora daqui também. É importante que essas aulas que nós estamos fazendo sirvam como guia para que vocês possam caminhar, né? Para dar os primeiros passos, tanto com Python quanto com o tema de ciência de dados, que é um tema muito atual, muito, muito presente no nosso dia a dia. Especificamente falando sobre Python, nós temos uma distribuição de alunos nessa turma que está muito, como eu posso dizer, está muito bem distribuída, a nossa amostragem está muito boa. Tem alunos aqui que já têm muito conhecimento com linguagem Python, mas tem alunos que nunca tiveram contato com a linguagem. Então, o que a gente gostaria de pedir é que todos tivessem paciência, porque nesse início do curso, nós estamos indo com bastante calma, nós estamos apresentando os primeiros conceitos, as primeiras palavras, né, o primeiro toque com a linguagem Python, para que ninguém fique para trás. É óbvio que, com o passar do tempo, nós vamos aprofundar um pouco mais, né? Vão vir alguns conceitos mais técnicos, alguma coisa mais relacionada com a ciência de dados, com a mineração de dados e processamento de linguagem e assim por diante. Então, tenham paciência, logo nesse começo é bom para a gente praticar, é bom para a gente pôr a mão na massa e relembrar alguns conceitos e ficar ainda mais caprichado quanto à nossa capacidade de programação. Relembrando aqui, Felipe, fica à vontade, então, tá? Eu vou começar a apresentar o nosso conteúdo. Caso você queira fazer alguma observação, óbvio que é para você fazer aí, né? Os alunos também, todo mundo que queira fazer alguma... Opa, tem gente pedindo para entrar no lobby aqui. Quem queira fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, fica à vontade. Eu só peço que a gente não aprofunde muito no tema, para que a gente não assuste e a gente não desmotive aqueles que estão começando a conhecer agora. A gente tem nosso canal de comunicação, tanto o WhatsApp quanto o nosso fórum Moodle, e então lá a gente pode pegar mais pesado, né? Pode ir em umas coisas mais legais. E claro que a gente quer que vocês toquem nesses assuntos, porque a gente quer mesmo incitar vocês a programar com muita eficiência. Vou compartilhar minha tela aqui, então. Vamos lá. Acredito que nesse momento vocês já consigam ver a minha tela. Tem um cara bonito aí, não? Então, acho que estragou. No meu não tá assim, não. Galera, seguinte, eu disponibilizei lá para vocês no Moodle o material que a gente vai precisar nessa aula. Então, se vocês olharem, é um zip que tem alguns códigos. Eu vou utilizar o meu aqui, né? O meu Jupyter na minha máquina, mas o código é bem parecido, ou é o mesmo que vocês têm aí. Então, fiquem à vontade para acompanhar, para ir testando junto comigo. Beleza? Especificamente hoje, nós vamos dar continuidade no assunto Introdução ao Python. Vamos conhecer um pouco mais da linguagem, entender como é que a gente trabalha com ela e por que a gente tem que colocar alguns comandos, o que é interessante que a gente faça para que a gente tenha uma qualidade aí, né, garantida no desenvolvimento nos nossos próximos códigos. No final da nossa aula, vocês vão observar que tem uma tarefa aí para vocês. Ela é uma tarefa legal para que vocês possam colocar já em prática essas coisas que a gente está trabalhando aqui durante a aula. E o professor Felipe está aqui para ajudar a gente a entender um pouco melhor sobre esse conceito, que foi até uma função que ele construiu na nossa última aula. Mas não fiquem com medo, tá? Se assustar, a gente tem aí a semana toda para discutir durante nossas conversas no WhatsApp ou fórum do Moodle. Então, vamos lá.
Hoje nós vamos falar, então, sobre classes. Classes, módulos e pacotes. Como que a gente entende isso tudo em Python? Como que a gente usa tudo isso? Inicialmente, a gente precisa ter na nossa mente o que é a definição de fato de um código Python, de um script, do que isso tudo traz para a gente quando a gente ouve falar. Nós sabemos que nós temos o nosso shell, né, o nosso Python instalado, a gente pode entender assim como um motor, um compilador, que na verdade não é um compilador, mas é uma máquina que interpreta comandos Python. E a gente ativa ela quando a gente utiliza o comando Python. No meu caso aqui é o Python 3, então eu coloco o comando Python 3. Isso tudo porque eu não mudei o alias aqui. Mas aí a gente pode colocar a mão na massa aqui dentro e fazer os nossos primeiros códigos em Python. Então, tudo que a gente faz aqui está sendo executado via Python, correto? Para sair do meu shell, do meu ambiente de desenvolvimento Python aqui, eu utilizo o comando exit. Entretanto, se eu entrar no Python e criar uma variável que recebe um valor 3, uma variável b que recebe o valor 2, fazer a soma entre eles, vamos lá, soma igual a mais b, e imprimir essa soma, eu tenho um valor que está armazenado na minha memória juntamente com cada valor dessas variáveis, correto? Ao sair do meu interpretador, tudo isso que eu fiz é jogado no lixo. Tudo isso é limpo da nossa memória, e quando eu entrar de novo, se eu tentar acessar a minha variável A, B ou soma, elas sequer existem. Então, quando a gente está trabalhando com Python, muitas vezes a gente precisa garantir que esse código, ou essa lógica que a gente está expressando aqui, ela fique ou persista para que a gente possa utilizar em outras ocasiões, correto? Então, essa é a grande diferença quando a gente está falando de um código qualquer e de um script. O termo script vem disso, né? Da gente construir um arquivo que vai persistir com os nossos comandos. Em Python, especificamente, a gente tem uma facilidade muito grande de construir scripts, né? Basta que a gente coloque o nosso código dentro de um arquivo e salve com a extensão .py, e a gente pode utilizar ele sempre que for necessário pelo comando Python ou Python 3 e o nome do nosso script. Então, eu trouxe aqui já um exemplo para a gente, que é esse script aqui, cadê? Script. E dentro desse script, existem alguns comandos, alguns códigos e algumas coisas aqui que executam algumas tarefas. Como, por exemplo, eu tenho a função def. A função def recebe uma lista de valores e aí ela parte para cada um dos valores, executa uma média, uma soma. A gente tem uma função processador aqui, que simplesmente executa a média dos valores. Enfim, uma brincadeira qualquer aqui. Quando eu tenho esse script salvo, eu posso executar ele quantas vezes eu precisar. Só que, em alguns casos, a gente precisa passar alguns parâmetros para que esse script execute, para que as coisas funcionem. Então, no Python, a gente consegue fazer isso também. Eu coloquei aqui um exemplo, né? A gente precisa, então, colocar uma função principal que recebe os argumentos, né? E aí a gente chama ela de main, o nome dela vai ser main, que é a função principal do nosso Python. O que está acontecendo aqui, simplesmente a gente está chamando um processador e passando os argumentos do sistema. Então a gente pode executar esse script, vamos dar uma olhada aqui. Eu estou dentro dos meus códigos, vamos ver. Deixa eu ir lá na pasta que eu saí sem querer. Aqui, beleza. Então eu tenho meus códigos aqui, e um deles é esse script que eu acabei de passar. Então, o que eu deixei aqui engatilhado para que vocês possam utilizar, manipular e trabalhar da forma como vocês queiram, caso você queira construir um script que precisa receber, receber parâmetros, né, logo na entrada, você utiliza o sysargv. Esse sysargv nada mais é do que uma lista que contém todos os argumentos que você vai passar na hora de chamar esse script. O primeiro dos argumentos sempre é o nome do script. Então, o args na posição 0, ele vai ser, ou o sysargv na posição 0, ele vai ser sempre o nome do script. E os demais são os parâmetros que a gente passa. Então, por exemplo, para eu executar isso daqui,
eu poderia usar o comando Python 3 script args, e aqui eu coloco, então, alguns valores, como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao executar isso daqui, o meu script vai receber essa lista de 1 até 6, vai colocar nesta variável, né, do argv, que vai chamar a função processador. Ficou até um pouco confuso aqui, poderia ter colocado aqui embaixo, mas só para modularizar, né, o que a gente vai aprender hoje. E aí sim, ele vai apresentar para mim os valores e a média, chamando a função média que está aqui dentro. Beleza, ao executar isso daqui, então, eu tenho que ele reconhece os valores que eu inseri e calcula a média para mim. Então, independente da quantidade de valores que eu coloque aqui, ele vai fazer a média para mim dos valores que eu passei como parâmetro. Então, fica aí só com uma dica inicial, né, para que vocês possam se aventurar um pouco mais. Mas voltando de fato para a nossa aula, isso daqui não é o foco, né? Foi só para demonstrar como que a gente constrói um script. O que a gente vai falar mesmo são sobre classes. Uma classe, como a gente já pode ter visto na orientação objeto, ou para quem ainda não teve contato com orientação objeto, não conhece e não sabe muito bem o que é, nós vamos fazer uma introdução bem breve, né, para que a gente entenda a grosso modo o que é e como que a gente utiliza. Uma classe pode ser entendida como uma representação, né, no computador, ou uma abstração, como a gente chama, daquilo que a gente tem na vida real. Então, se eu quiser utilizar uma classe para representar alguma coisa, eu tenho que levar em consideração que, naturalmente ou geralmente, a gente utiliza... acho que tem alguém com o microfone aberto aí, está fazendo um eco. Aí, fechou, valeu. Então, a gente vai utilizar as classes para que a gente possa construir as operações, ou então representar as entidades ou os indivíduos que a gente tem na vida real. A gente pode entender dessa forma. E sempre que a gente conseguir identificar alguma coisa, objeto, pessoa, animal, que tem algumas características que o descrevem, como a gente faz lá em banco de dados, que a gente reconhece uma entidade, e a gente também sabe que essa coisa, objeto, pessoa, ela tem um comportamento, ou seja, ela tem uma ação dentro do seu sistema, a gente pode entender isso como um objeto que é muito propício a ser representado com réplicas dentro do seu sistema. Pode ser que ficou um pouco confuso, mas a gente pode entender assim, ó. Se eu tenho lá, por exemplo, cachorro, eu sei que tem vários cachorros, eu sei que tem alguns de porte grande, de porte médio, porte pequeno, tem nome, eles nasceram em datas diferentes, eles têm algumas características diferentes, mas nós sabemos que as características dos cachorros são parecidas, né? Então nós temos lá, como exemplo que eu coloquei aqui para vocês, que nós poderíamos ter um cachorro representado pela variável cachorro 1, e o nome dele colocado aqui como underline nome, cachorro 1 peso, cachorro 1 nascimento. Isso daqui são 3 variáveis que eu criei para representar um cachorro. O cachorro 2, ele teria que seguir o mesmo padrão, correto? Então eu repetiria aqui, né, o nome, o peso e o nascimento, só que para outra variável, cachorro 2 nome, cachorro 2 peso, cachorro 2 nascimento. E aí, mais uma vez, se eu quero representar um outro cachorro, eu teria cachorro 3 nome, cachorro 3 peso, cachorro 3 nascimento, e assim por diante. Para quantos cachorros eu queira representar dentro do meu sistema, eu tenho que criar 3 variáveis se eu quero armazenar essas 3 informações, ou essas 3 características de cada um dos cachorros. Para a gente facilitar o nosso trabalho, a gente pode entender assim: se todos os cachorros vão compartilhar dessas mesmas características, só que cada um deles vai ter valores diferentes, né? Então todos eles têm nome, todos eles têm peso, todos eles têm uma data de nascimento. Mesmo que eu não saiba, mas tem uma data de nascimento. E eu posso, então, criar uma variável para cada um desses atributos, dessas características, e utilizar ela em todos os cachorros possíveis, não posso? Posso. É assim que a gente começa a entender um pouco o conceito de classe. E a gente constrói uma classe em Python simplesmente colocando a diretiva class. Então, no caso, tudo isso que foi feito aqui para cima, que representa somente 3 cachorros, pode ser refeito utilizando o seguinte conceito, né? Ó, a gente define lá class e dá um nome para a nossa classe. Por convenção, a gente coloca a primeira letra maiúscula em Python, para que a gente possa entender que a gente está, de fato, falando sobre uma classe.
Em variáveis, né, nós temos duas recomendações. Uma delas é utilizar esse underline para cada palavra que você queira escrever. Então, por exemplo, eu quero criar uma variável aqui chamada dia do meu nascimento. Eu utilizo essa convenção, ou então dia do meu nascimento. O camel case, né? Quando a gente coloca as iniciais de cada uma das palavras em letra maiúscula e as demais minúsculas. Só que a gente mantém aquela recomendação de que variáveis sempre começam com letra minúscula, tá bom? Aí a gente vai passar por algumas desses conceitos à medida em que a gente vai avançando um pouco mais na disciplina, no nosso curso. Então, eu coloquei aqui, ó, uma classe cachorro, ela vai ser composta por um nome, um peso e um nascimento. Então, todo o cachorro que eu queira representar vai ter esses 3 valores, e a gente começa a chamar isso daqui de atributos. Então, por exemplo, eu vou instanciar, ou então criar o cachorro, né, colocar as informações a respeito de um cachorro. Coloquei o meu cachorro aqui, que se chama Panqueca. Então, para criar e para construir uma representação do meu cachorro, utilizando a definição de Python aqui, eu preciso primeiro criar uma variável. Essa variável aqui eu coloquei o nome de meu dog, mas poderia ter qualquer outro nome. E eu preciso indicar o que eu estou fazendo com ela, né? Na verdade, eu estou armazenando uma instância, como a gente chama, quando a gente cria um objeto, né, que segue o padrão e os parâmetros dessa classe. Então, eu estou instanciando um cachorro. Quando eu faço isso, automaticamente essa variável meu dog, ela vai pegar as informações que tem dentro da minha classe e vai deixar engatilhado aqui. É como se a gente construísse um pacote, né, um módulo aqui, onde essa variável ela não é composta só por um valor, como a gente já conheceu até então. Aí ela vai ter, então, dentro dela o nome, o peso e o nascimento. Então, a partir do momento que eu faço isso, né, lembra sempre de colocar o parênteses aqui para indicar que você está criando um objeto, né, uma classe cachorro. A partir do momento que eu faço isso, a variável meu dog, então, ela agora tem mais do que simplesmente um valor. Ela tem nome, e eu posso colocar um nome nela, meu dog.nome se chama Panqueca. O meu dog.peso tem 35,4 quilos, sim, é uma cachorra obesa, né? E o meu dog nascimento é no dia 15/7 de 2014. Olha que legal. Agora que eu acabei de colocar 3 valores para a mesma variável, né? A mesma variável meu dog, que agora a gente vai começar a chamar de objeto isso daqui, porque ele é um objeto da classe cachorro. Eu posso manipular as informações de acordo só com a variável meu dog. Eu sei que ela tem uma informação a respeito de um cachorro, ou melhor, ela tem várias informações a respeito de um cachorro. Quando eu executar isso daqui, então, preciso primeiro criar a classe aqui, né, que eu não executei. Quando eu executar isso daqui, então, ele vai trazer para mim as características que eu coloquei lá. Se eu substituir aqui por peso, eu sei agora o peso dela, e se eu substituir por nascimento, eu tenho as informações da data de nascimento. Se eu tentar imprimir aqui só o meu dog, ele vai trazer para mim que isso faz parte aqui, ó, do contexto, né, ou do módulo main, do módulo principal, e trata-se, então, de um cachorro dentro do main. O cachorro aqui a gente sabe que é uma classe, né? Então a gente tem aqui uma classe, um objeto do tipo cachorro dentro da minha execução principal. Se eu colocar um type aqui, como o professor Felipe explicou para a gente e ensinou na nossa última aula, ele vai trazer para mim essa informação de uma forma mais clara, né? Porque, se não me engano, aqui ele traz inclusive o endereço da memória onde esse objeto foi criado, tá bom? Quando a gente utiliza o type, ele traz para a gente, olha, é um objeto, né, chamado, da classe cachorro, que está dentro do nosso contexto principal, main.cachorro, tá bom? Seguindo, então, vamos voltar aqui, né, o que a gente tinha inicialmente. Seguindo, então, a gente pode não só representar as características do cachorro, como a gente fez, mas a gente pode colocar funções. Algumas delas são funções comuns, né, que todos os cachorros executam. Algumas podem parecer diferentes, mas, na verdade, quando a gente está lidando com classes, o que a gente está dizendo é o seguinte: todos os elementos que se enquadram, ou todos os seres que se enquadram na denominação de cachorro, eles vão latir. Naturalmente, eles devem latir, a não ser que aconteça alguma coisa pela natureza que impede que eles latam. Mas
o ato de latir, ele serve para todos os cachorros. Então, a gente pode ter um método, como a gente chama as funções. Esse método é um método comum a todos os cachorros, todos eles vão latir. Então, eu crio aqui um método, e notem que, ao criar esse método que eu vou falar, todo cachorro vai retornar um au-au, eu preciso colocar dentro desse parênteses uma especificação chamada self. O que significa esse self? Esse self diz pra gente o seguinte: quando eu crio um cachorro, como eu criei o meu dog aqui, coloquei de novo o exemplo pra gente entender, e eu estou com um objeto agora construído a respeito desse cachorro, eu coloco o nome, eu coloco o nascimento, eu coloco o peso. Então eu estou colocando características a respeito de um único indivíduo. Esse indivíduo está encapsulado aqui dentro deste objeto, né? Dessa variável que a gente chama de objeto. Então toda função que eu for fazer, eu preciso, por padrão, dentro do Python, passar um parâmetro chamado self para indicar que eu estou falando da função latir desse próprio objeto. Então, ao chamar a função latir, eu vou dizer meu dog.latir, ele entende que eu estou chamando a função latir do meu dog, no caso aqui é a panqueca, né? Então, é a função latir da panqueca, não é a função latir de outro cachorro. Por isso que eu passo o self aqui. Então, eu posso executar isso daqui, deixa eu comentar essa linha de baixo, e aí a gente tem, então, que o meu dog, que lá tem o nome de panqueca, tem 35,4 quilos, nasceu no dia 15/7, ele tem como função latir a ação au-au. Legal? Legal. Eu poderia aqui também inverter, né? Eu não sei se aqui no Jupyter eu vou conseguir fazer, mas vamos lá. Se eu chamar a função cachorro.latir, porque dentro da classe cachorro eu tenho um método chamado latir, e eu vou passar um objeto chamado meu dog, significa que eu quero saber como que o meu dog late. E aí, quando eu executar, ele traz para mim a mesma ação. Então, basicamente, isso é igual a isso, né? Exatamente, se eu comparar, eu vou ter um true aqui, ó. Então, essa ação é a mesma que essa, porque eu estou dentro da minha classe cachorro, chamando o método latir, e eu preciso saber como esse meu dog late. Então, o self indica somente isso, né? Somente que eu estou falando a respeito deste objeto, que eu passei como parâmetro, e quando eu não o passo como parâmetro, o que está acontecendo é que ele entende que o objeto que chamou o método, que chamou a função, é o objeto que deve ser considerado na hora de fazer essa execução. Se eu utilizar aqui um cachorro.latir meu dog, que foi o que eu fiz, funciona da mesma forma, ok? Seguindo, então, a gente pode inspecionar tudo que uma classe tem utilizando o comando vars, né? O parâmetro, o método vars, que ele é nativo do Python. Então, se eu utilizar vars e utilizar aqui a classe cachorro, que a gente acabou de construir, ele vai trazer um mapeamento para mim. Esse mapeamento vai descrever tudo que eu posso fazer com objetos dessa classe. Então, eu tenho aqui, por exemplo, dentro do meu módulo main, né, da minha função principal, eu tenho o nome, que começa com um valor nulo, eu tenho um peso, com valor 0.0, nascimento com valor nulo também, e eu tenho uma função, olha só, uma função do main cachorro chamada latir, que recebe como parâmetro somente o self. Então, com o vars, eu consigo destrinchar quando eu não tenho conhecimento a respeito de uma classe. Vamos dizer que eu fosse instanciar aqui um cachorro e que eu não tive acesso ao código da classe. Então, utilizando o comando vars, eu tenho acesso a todo o conteúdo que está dentro da construção daquela classe, tá bom? Se eu substituir o vars aqui pelo meu dog, vamos voltar aqui e recriar a minha cachorra e utilizar o vars dentro de um objeto, olha lá, ele traz para mim todos os valores que existem ou todas as propriedades que descrevem este objeto em específico, o objeto meu dog. O nome dele é panqueca, o peso é de 35,4 e o nascimento é em 15/7/2014. Então assim a gente consegue destrinchar melhor tudo que a gente está trabalhando, né? O Python é legal por causa disso, porque a gente consegue manipular muita informação. A gente consegue abrir os nossos pacotes, abrir as nossas bibliotecas e ver tudo que tem ali dentro e usar somente o que a gente precisa. Ele é muito flexível quanto a isso. Mas até agora a gente só falou do meu cachorro. E eu falei para vocês que quando a gente cria uma classe, o interessante
é que a gente pode utilizar essa classe e deve utilizar essa classe para representar todas as instâncias ou todos os cachorros que a gente possa conhecer. E para a gente construir um outro cachorro, basta então que a gente crie um outro objeto. Olha lá, agora eu criei o dog do Felipe. Então ele é do tipo cachorro, né? Ele é instanciado como um objeto da classe cachorro. Ele se chama Crovis, ele tem 13,1 quilos e ele tem a data de nascimento 11/12/2019, novinho. Então agora eu tenho um outro objeto da classe cachorro, o dog do Felipe. E aí se eu perguntar agora para o meu Python, né, o meu dog, o nome dele, ou seja, a propriedade do objeto meu dog, é igual ao nome do dog do Felipe? Naturalmente ele vai trazer falso, porque o dog do Felipe, ponto nome, é Crovis, enquanto o meu dog, ponto nome, opa, meu dof não, né? Meu dog, ponto nome, é Panqueca. Então, para cada objeto, ele tem as características guardadas lá. E como se a gente tivesse construído variáveis para cada um dos cachorros que a gente quer representar. Isso que a gente chama de instanciação ou criação de um objeto de uma determinada classe. No caso, a classe é a nossa classe cachorro, beleza? Seguindo, então, a operação de instanciação, que é invocar um objeto da classe, ela cria naturalmente um objeto que ele é vazio. Como eu falei para vocês, a gente criou um cachorro e precisou colocar o nome dele, a data de nascimento e o peso. Legal. E muitas classes, ou muitos programadores, preferem já passar valores para que a gente crie o objeto e ganhe mais tempo ainda, já na hora de criar esse objeto. Então, a gente pode ter duas ações aqui, né? A primeira delas é construir o que a gente chama de construtor vazio, que simplesmente vai colocar um valor padrão para todos os objetos que forem instanciados. Então, eu tenho aqui, ó, um método que eu criei dentro da minha classe, e ele é entendido como um método construtor, porque ele deve ter esse nome, underline, underline, init, underline, underline, abre e fecha parênteses, e aqui dentro o velho self que a gente já aprendeu lá do latir. Então, para todo cachorro que for instanciado, eu venho aqui e coloco um nome padrão, um peso e uma data de nascimento. E olha só que legal quem aparece de novo aqui, né? O self. Então, para todas as propriedades, o que eu estou dizendo é, olha, esse valor aqui, ele vai ser atribuído ao nome deste objeto que está me chamando. Então, quando eu crio um cachorro lá, e eu não preciso mais nem ficar me preocupando com o nome desse objeto, dessa variável, e eu crio ele chamado d igual cachorro. Significa que eu acabei de criar um objeto chamado cachorro. Só que por eu ter um construtor que tem um valor padrão, agora ele não fica mais dependendo de que eu informe um valor para ele. Ele já atribuiu alguma coisa lá, mesmo que for um valor padrão para todo mundo, né? Ao executar aqui o d.nome, então esse cachorro, ele tem um nome chamado cachorro sem nome. Se eu colocar aqui nascimento, ele vai trazer para mim o valor padrão, ainda não definido. Então, para todos os cachorros que eu construí, ele vai colocar um valor padrão. Mas isso ainda, às vezes, não é tão interessante. Pode ser interessante em algumas ocasiões, mas em outras não. Em outras pode ser interessante que a gente atribua informações logo no começo, logo no início. Então, deixa eu ver se eu inverti aqui. Vou passar para cá, então. Então, aqui, ó, a gente não precisa ter um construtor que é vazio. O que a gente pode ter são já os valores que a gente vai instanciar para esse objeto. Então, no caso, na hora de construir um objeto, eu não faço mais aquela chamada que eu estava acostumado, que era cachorro, abre e fecha parênteses. Agora, eu passo os valores, né, que eu preciso para construir esse cachorro. Então, eu passo lá, o primeiro deles é o nome, o segundo é o peso, e o terceiro é o nascimento. E quando eu faço isso, só com essa linha, eu já tenho, então, o meu cachorro construído, o objeto construído, e recebendo as informações que descrevem esse cachorro. Ao executar, então, d.nome, eu tenho aqui já as informações armazenadas. Eu não preciso fazer aquela tarefa que eu fiz lá com o cachorro do Felipe e com o meu cachorro também. Então, dessa forma, eu já atribuo a informação ao objeto que eu estou querendo representar. Voltando aqui um pouco, nessa célula que eu pulei aqui,
A gente pode ter vários métodos, né? A gente pode ter muitos atributos aqui dentro, propriedades que descrevem cada um dos cachorros, mas a gente pode ter vários métodos. Então, se a gente pensar bem, todo cachorro late, todo cachorro corre, só que eles podem fazer ações diferentes, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo de como que as coisas podem ser consideradas dentro de uma classe, porque mesmo falando sobre cachorros, alguns cachorros têm comportamentos diferentes, mas os comportamentos são diferentes para as ações iguais, né? Eles correm, ok, só que alguns correm mais rápido do que o outro. Então, eu coloquei aqui um correr que depende do peso, é inversamente proporcional ao peso, é uma suposição, né? Então, vamos dizer que esse cachorro aguenta correr tantos quilômetros por hora, de acordo com o peso dele. Só que notem que, se eu colocar aqui, ó, peso, como a gente havia feito lá no início, e colocado só o valor peso, a gente vai ter um problema, porque o nosso Python não vai entender qual é o peso que eu estou falando. Por isso, eu preciso lembrar sempre que se eu estiver falando de qualquer variável dentro do meu objeto, isso se chama propriedade, né, ou atributo, eu tenho que instanciar, eu tenho que colocar a diretiva self para que ele entenda sobre qual valor, qual variável que eu estou falando. É a variável de dentro deste cachorro. Quem me chamou? Ah, foi o cachorro C. Então, eu preciso do peso do cachorro C. Vou rodar isso daqui como exemplo, só para a gente entender. Vai trazer um erro e ele vai falar para a gente, o nome peso, ele não foi definido. Ah, então eu poderia ir lá em cima e colocar, peso igual a 30.0. Beleza. Ao executar isso daqui, ele continua dando erro para mim. Porque eu estou falando de uma instância, né? De um cachorro C. E eu preciso deixar claro para ele qual que é o objeto e qual é o valor que eu estou querendo acessar. Para não gerar confusão, a gente tem que sempre colocar o self aqui para funcionar. À medida que eu troco aqui, coloco agora o 1 sobre self, peso, executo, ele traz para mim, então, o cálculo que é feito, né? Ó, o c.peso foi atualizado para 5, e aí, quando eu chamo o método correr, eu consigo identificar que esse cachorro ele corre 200 metros por minuto, sei lá. A gente pode colocar assim, ou 200 metros, sei lá, alguma variável aí que vocês queiram considerar. Então, a gente tem como lidar com as informações, com as diferenças entre os objetos de mesma configuração, os objetos de uma mesma classe, tratando os valores. Lógico que eles vão ter ações iguais, mas a forma como eles realizam essa ação se torna diferente. Como eu coloquei latir aqui, ó. Então, se o cachorro ele tem um peso maior ou igual a 15, ele não late com au-au mais, agora ele late com ruf-ruf, porque é um cachorro obeso. Então, se eu substituir aqui o nosso método correr por latir e executar, o nosso cachorro que pesa 5 quilos, ele vai latir com au-au. Agora, um cachorro que pesa 25 quilos, ó, atualizei aqui, na hora de latir, ele vai latir com ruf-ruf. Nossa, quanta besteira, né? Não tem nada de besteira. Na verdade, a gente precisa entender muito bem a orientação objeto, porque ela é um paradigma muito diferente daquele que a gente começa a entender na faculdade, né? Quando a gente começa a programar, naturalmente a gente entende que a programação em C, especificamente, ela vem de uma forma procedural. Ela é imperativa e ela é executada a partir da linha 0 e vai seguindo até a linha N-1 do seu script ou do seu código. Quando a gente está falando de orientação objeto, a gente passa por cima disso. E aí, o que começa a fazer valer assim, e ter sentido é tudo aquilo que você quer executar. Isso é o que a gente chama de modularizar um código. A gente só vai executar aquilo que realmente é importante para a nossa operação. O resto não vai ser executado. A gente tem um paradigma, né, uma quebra de paradigma bem diferente daquilo que a gente conhece já em linguagem C, e a gente precisa se habituar um pouco mais. Naturalmente, as linguagens estão caminhando para a orientação objeto cada vez mais, então é indispensável que a gente tenha domínio sobre a orientação objeto. A parte de herança, a parte de polimorfismo, os pilares da orientação objeto tem que estar muito presente no nosso dia a dia, porque se a gente quer ficar atualizado com as novas linguagens, a gente vai ter que se habituar a isso, beleza?
E aí a gente entende um pouco mais, para quem não tinha conhecimento sobre o que é uma classe, o que é um objeto, acredito que agora já deu uma clareada, né? Mas, obviamente, se vocês estão com dúvida, fiquem à vontade para a gente conversar quando vocês quiserem. E a gente entendeu como que a gente instancia, né, o ato de criar um objeto, ou representar um ser, um elemento da vida real na computação. Aqui foi o que eu falei para vocês, que o construtor ele não precisa ser vazio por padrão, ele pode ter valores, né? Então a gente cria um objeto já com valores e a gente reduz a quantidade de linhas de código que a gente está operando e trabalhando aqui. Voltando um pouco para o que a gente já tinha falado lá no começo, quando eu crio uma propriedade ou um atributo aqui, ó, fora do meu construtor, o que eu estou construindo tecnicamente em Python é o que a gente chama de atributo de classe. Um atributo de classe é aquele atributo que ele é comum para todo mundo. Então, todos os objetos que foram criados do tipo cachorro, né, da classe cachorro, eles vão ter um atributo chamado tipo como valor mamífero. É quase como se a gente estivesse trabalhando com uma constante. Então, a gente tem que ter isso em mente, que os atributos que estão aqui, fora do nosso construtor, eles são entendidos como atributos de classe. Já os atributos que estão dentro do meu construtor, eles só vão assumir valores quando a gente estiver construindo um objeto, ou instanciando algum ser da nossa realidade. E quando a gente faz isso, a gente tem, então, tecnicamente, um atributo de instância. Essa diferença é muito importante para a gente, porque olha só no nosso exemplo aqui, ó. Eu crio de novo o meu dog, cachorro, com o nome Panqueca 34.5, nascido no dia 20/10/2017. E quando eu executo o tipo, eu quero verificar o tipo do cachorro, eu tenho aqui, volta lá, eu tenho aqui que ele é um mamífero, então automaticamente eu não passei nenhum valor. Quando eu não passei nenhum valor, eu tenho que o valor padrão é aquele que foi definido lá na classe. Mas eu posso mudar isso, né? Então eu vou mudar o tipo do meu cachorro para tipo estranho. E aí, quando eu verificar, ele vai, então, dar preferência, obviamente, para o valor que eu acabei de atribuir. Então, o meu dog tipo, ele recebeu o valor estranho. Só que, na classe, a gente continua tendo aquele valor padrão. Então, se eu colocar aqui, ó, a classe cachorro, ponto tipo, a gente continua tendo o valor mamífero. A gente tem que ter um pouco de distinção a respeito disso, porque eu poderia muito bem ter aqui dentro um valor chamado self.tipo, que vai receber um tipo passado como parâmetro. E quando a gente faz isso, a gente começa a ter um pouco de confusão. Eu tenho um tipo aqui, um tipo aqui, um tipo aqui. Então, eu tenho várias variáveis que estão com o mesmo valor, só que elas estão em escopos diferentes, e eu preciso entender o que está acontecendo para não gerar confusão. A gente encontra muito código mal feito nesse sentido, de que as pessoas reaproveitam nomes de variáveis, e para a gente entender isso, a gente tem que ter esses conceitos, essas definições em mente. O que está aqui fora é uma variável de classe, e o nosso Python sempre vai dar preferência para a variável da instância. Ele só vai chamar a variável de classe caso a gente force a chamada da variável de classe, tá bom? Senão vai ser a variável de instância, ou variável de objeto. Então vamos apagar daqui e seguir a nossa vida, né? Olha só que legal esse exemplo que eu trouxe aqui para a gente discutir um pouco sobre variáveis de classes e variáveis de instâncias. Imagina que a gente tem aqui uma classe chamada livros. Essa classe livros, ela tem lá um construtor que só pede para a gente o título do livro. E aí a gente tem uma instância de uma variável de classe chamada classificação. Muitas vezes um livro ele pode se enquadrar em mais do que uma classificação. Então a gente colocou uma lista aqui. Não precisa se preocupar em ser uma variável string normal, ok. E aí, eu vou lá e vou criar, então, dois livros. Duas instâncias de livros que eu conheço. O A, que vai ser o livro Dom Casmurro, e ele tem classificação romance. E o B, que é o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, que tem classificação de autoajuda. Olha que legal. Como eu não tinha nada aqui na classificação, obviamente, ao fazer um append, eu acabei de inserir romance na classificação de A. Então, se eu executar A.classificação, ele vai trazer para mim os dois valores. Por quê?
Porque como eu estou tratando de uma variável de classe, qualquer outro objeto que modifique essa variável ou que insira uma informação nessa variável vai prejudicar todos os objetos, ou ele vai modificar o valor para todos os outros objetos. Por isso que é interessantíssimo ter essa definição de escopo bem clara na cabeça. Olha só, eu só coloquei aqui uma classificação de romance para o livro A. Quem autoajuda é o B. Só que ao verificar a classificação do A, ele aparece que A é tanto romance quanto autoajuda. Então, se eu não tivesse aqui um outro objeto que está mexendo, que está inserindo informação na minha variável de classe, no meu atributo de classe, eu não teria problemas. Mas a partir do momento que qualquer outro atributo, ou qualquer outro objeto, perdão, mexa nessa variável de classe, nesse atributo de classe, eu tenho problemas. Eu posso gerar um resultado confuso, né? Criar uma falha de execução. Beleza, galera? Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Podemos seguir, né? Para que a gente está vendo tudo isso, então? Bom, a gente tem que começar a entender que o Python ele é naturalmente orientado a objeto. Tudo no Python é um objeto. Por mais que a gente tenha aquela associação com linguagem, com paradigma procedural, como linguagem C, o professor Felipe explicou para a gente na nossa última aula, e primeira, por sinal, que o Python não tem tipificação de dados. Então, eu não preciso dizer que eu vou criar uma variável int A para colocar um valor 14. Inclusive, se eu fizer isso, ele vai dar erro. Ele vai falar, não, você não tem que ficar dizendo para mim o tipo. Eu sei, eu entendo tudo que você está querendo me passar. Então, o Python ele é orientado a objeto e ele é flexível quanto ao tipo de dado. Então, a gente tem que ter essas definições bem claras na nossa cabeça para que a gente possa entender que quase tudo que você vai manipular vai ter um ponto, alguma coisa. Qualquer variável que você esteja trabalhando vai ter um método associado a ele, porque ele se trata de um objeto. Dá para a gente explorar muito bem isso, né? E aí, na dúvida, quando a gente estiver trabalhando com valores muito bem pensados, nomes de variáveis como eu pensei muito bem aqui, chamando de A e B, isso é muito fácil para manutenção de código no futuro, né? Claro que estou sendo irônico, a gente não deve fazer isso. E se eu encontrar um código que se encontra nessa situação, se eu encontrar um código que se encontra, não, né? Se eu encontrar um código que está nessa situação, implementado sem muitos cuidados, eu posso utilizar, então, ó, na minha variável b.class.name, a identificação de que é esse objeto que eu estou trabalhando. Essa variável diz respeito a quê? Então, se eu mudar aqui para meu dog.className, eu vou trazer o nome da classe que eu estou, que está associado ao meu dog. Meu dog é de que classe? Ele é um objeto de que classe? Se eu tirar o name aqui e só colocar class, ele ainda traz para mim a definição, mas ele traz aqui aquele main antes, né? Que às vezes pode até encher um pouco o saco, confundir um pouco aí. Então, a gente tem que entender que tudo vai ser entendido, tudo vai ser um objeto. Olha só, eu criei um A e coloquei o valor 14 nele. Automaticamente a gente sabe que isso é um int. Se eu mudar aqui para o A, recebe 1.5, eu sei que o Python está mudando isso daqui para float, não sei? Olha lá, eu sei porque eu consigo consultar. Então, eu poderia fazer uma verificação antes e depois aqui e verificar que, olha, o A, quando ele é 14, ele é int. A partir do momento que eu enfiei um valor float nele, ele mudou de classe. Agora, ele se tornou um objeto do tipo float. Isso daqui ajuda a gente a entender códigos, né? Então, quando a gente está em dúvida quanto a alguma coisa, a gente pode fazer esse tipo de manipulação com os nossos valores para extrair informação dos códigos. Uma coisa muito interessante que a gente tem que levar em consideração é que quando a gente está fazendo um script, colocando um código dentro de um arquivo, se nós colocarmos uma instrução lá do tipo A mais B, onde o A é igual a 14 e o B é igual a 3, isso daqui vai ser executado, independente se eu queira ou não.
Quando a gente coloca isso dentro de uma classe, a gente precisa instanciar um objeto. Ok. Só que como que a gente faz isso? Bom, a gente acabou de ver, Rafael, que para instanciar, a gente vem aqui e cria um livro, do tipo livros. E aí, este livro, então, ele vai ter as propriedades e métodos dele, ok? Só que se eu fizer isso daqui num script, num arquivo que vai armazenar uma classe, imagina que toda vez que eu chamar essa classe, toda vez que eu for utilizar, ele vai construir esse exemplo que a gente acabou de colocar aqui, ó. Vamos ver aqui o nosso caso, por exemplo, do cachorro aqui, ó. Eu tenho essa classe definida, e aí nessa classe definida eu tenho o meu cachorro tipo, o meu cachorro aqui testando, né, ó. Ao colocar isso daqui numa classe, num arquivo, e salvar, vamos lá, exemplo, classe em arquivo, .python. Eu tenho um script Python, ok. Só que note que o meu teste continua aparecendo aqui. Então vamos mudar só aqui o nosso meuDog.tipo para print meuDog.tipo, para que a gente possa ter uma saída, né? E aí a gente já viu que para executar um Python aqui, um script, só para a gente ganhar tempo, não ficar abrindo um PyCharm, nada do tipo, a gente simplesmente executa o Python 3 e chama o nosso script. No caso, ele se chama exemplo classe em arquivo.python. Então vamos lá, Python 3 exemplo.arquivo.python. E quando eu executar isso daqui, eu não simplesmente estou só testando se tem algum erro de programação, mas ele está executando o código que eu esqueci lá dentro, que eu coloquei lá para testar se a minha classe funcionava. Isso daqui é um problema, né? Porque imagina que toda vez que você utilizar essa classe, ele vai ficar aparecendo estranho. Então, toda vez que eu precisar criar um objeto, ele vai falar que isso é estranho. Vai começar a mostrar lixo no nosso código. Então, como que a gente omite isso daqui? Eu venho aqui e comento. Mas e se eu precisar testar essa classe? Eu tenho que ir lá na classe, voltar e descomentar. Esse papel, né, essa tarefa de ficar comentando, descomentando, agora é fácil, porque a gente tem 3 linhas de código. Mas imagina que a gente tem uma classe com 1000 linhas aí, com 500 linhas. Para você fazer um teste, não é simples assim, né? Não vai ser um teste só com 3 linhas, pode ser um teste mais complexo. Então, isso vai se tornando um pouco mais confuso, cada vez mais. Para isso, a gente tem uma solução muito interessante, que diz respeito ao namespace ou módulo que está sendo utilizado. A gente tem aqui uma descrição, né, que a gente pode chamar assim, a construção de um método ou algo do tipo, ou uma verificação, né? A verificação que diz if name igual a main, então eu faço alguma coisa. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, eu estou executando esta classe ou este script em qual contexto? Eu estou sendo chamado por alguém, algum outro módulo ou algum outro script me chama, ou este daqui é o módulo principal? Então, quando eu faço essa verificação, eu estou analisando em qual contexto eu estou. Quem que está me chamando? Ou eu estou sendo executado como arquivo principal? Se eu estiver sendo executado como um arquivo principal, como main, então se o nome do contexto aqui, ó, essa daqui é uma variável reservada do Python, que descreve para a gente quem é ou em qual escopo esse código está. Então, se o name for igual a main, então eu estou executando a classe livros. A gente está, de fato, executando o código ou o script que tem a classe livros. Agora, se eu estiver chamando essa classe, como a gente vai ver em métodos, em módulos um pouco mais à frente, aí isso daqui vai dar um nome, né? A gente vai ter, então, que o name não vai ser o main. O name vai ser quem está chamando. E aí a gente vai ter um escopo diferente, ou um contexto diferente. Então, a gente não vai executar esse código que está aqui dentro. Quando a gente faz isso, a gente previne, então, vamos colocar isso daqui lá, a gente previne, então, que o nosso código ele seja responsável por gerar aquela informação estranho toda vez que a minha classe for chamada. Agora, se eu executar isso daqui, eu estou executando a classe exemplo arquivo. Então, eu continuo tendo a resposta estranho. Só que a partir do momento que eu utilizo a classe e não executo ela
como se fosse um arquivo principal, aí sim, isso daqui não vai ser executado, tá bom? A gente vai entender um pouco melhor isso um pouco mais à frente. Na verdade, começando agora, quando a gente começa a falar sobre módulos em Python. Por quê? Porque o que acontece é que a gente acabou de aprender como que a gente constrói uma classe. E a gente vai colocar tudo em classe, tá? Dentro do Python, a gente vai dar preferência sempre para organizar e modularizar o nosso código todo em classes. E aí, num dado momento, a gente vai ter um monte de classe ou classes grandes e a gente precisa começar a organizar isso melhor. E aí a gente quebra classes grandes em classes menores e a gente vai querer executar somente aquilo que é interessante para a gente. E quando a gente está pensando em executar só o que é interessante e não tudo que a gente acabou de construir, a gente está fazendo modularização. Modularização nada mais é do que escolher aquilo que você quer executar. Então, agora que a gente já sabe construir uma classe, a gente pode deixar essa classe disponível para qualquer outro script que vai fazer parte do nosso sistema. Então, a partir do momento que eu criar um arquivo e colocar essa classe dentro, como a gente acabou de fazer aqui, a gente está deixando isso como um módulo. A gente chama agora essa classe de um módulo do nosso sistema. E aí todos os arquivos que queiram utilizar a classe cachorro podem chamar este módulo e utilizá-lo. Então, eu coloquei um exemplo aqui mais claro para a gente entender, né? Um código Python ele é perdido ao sair do ambiente de desenvolvimento. Para que o código persista, é preciso criar um arquivo e salvar o código. Isso que a gente já viu, de script. Então, a gente vai colocar esse script, né, vai construir um script aqui e salvar num arquivo chamado contas.py. Aí eu criei aqui, na verdade, aquilo que a gente já está cansado de fazer, né? Algumas funçõezinhas básicas, como soma, subtração, multiplicação, divisão e potência. Peguei esse código, fui lá nos meus arquivos, criei um arquivo chamado contas.py e joguei tudo aqui dentro. Então, aquilo lá está aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Esse código está jogado aqui dentro. São funções que eu quero utilizar em algum outro momento. Eu quero gravar esse script. E a partir do momento que eu coloquei isso em um arquivo, eu posso utilizar em qualquer outro código. Como que eu faço isso? Bom, eu posso utilizar o comando import. Quando eu faço isso, eu estou chamando aquele módulo que eu acabei de construir. Um módulo no Python, ele é descrito simplesmente pelo nome do arquivo. Então, notem que a gente acabou de criar um arquivo chamado contas.py. Esse contas.py acabou de dar nome a um módulo. Então, a gente simplesmente vem aqui e chama import contas. Lembrem-se que a gente está dentro do mesmo diretório, tá? Vamos voltar lá no começo e pegar aquele código que eu coloquei aqui do listdir. Cadê ele? Ah, não, foi na aula de arquivos, desculpa. Ah, é. Depois a gente tem que falar sobre os arquivos. Deixa eu pegar arquivos aqui. A gente tem um comandinho só para executar o listdir. Aqui, arquivos. Aqui. Só para a gente ter acesso a isso daqui por enquanto. Depois, na aula de arquivos, isso daqui é explicado melhor. Voltando aqui, onde a gente parou, no import. Aqui. Então, note que se eu utilizar esse comando aqui, listdir, que faz parte do nosso módulo OS, né? Na verdade, ele é um submódulo, né? Um subpacote do pacote OS, que é o que a gente está fazendo aqui com o nosso contas, do mesmo jeito. E utilizar o comando listdir aqui neste mesmo diretório onde esse código está salvo, eu tenho a listagem de todos os arquivos que fazem parte desse diretório, correto? Fazendo isso, eu vou entender aqui, o que eu posso chamar e o que eu não posso chamar. E o meu contas.py está aqui, dentro do mesmo diretório. Mas se ele não tivesse, aí a gente tem um certo problema. Aí a gente vai entender um pouco mais à frente na construção de pacotes. Mas, por hora, a gente vai construir módulos que estão dentro do nosso mesmo diretório, correto? Voltando aqui, então, eu posso, então, utilizar o comando import contas e pronto, carreguei para a minha memória, né? Ou para o meu namespace, como a gente chama, o dicionário de variáveis de execução, tudo
que está dentro do contas. Então, aquele arquivo agora está carregado aqui e eu posso executar as funções que estão dentro dele. Então, se eu chamar aqui ó, o type contas para a gente dar uma olhada, ele já vai chamar o meu contas, aquele script que eu acabei de criar de módulo. Eu acabei de chamar um módulo. E aí, esse módulo, ele tem uma descrição, tem algumas coisas que estão aí dando mais detalhes a respeito do módulo, como, por exemplo, o underline, underline name. Lembra que eu falei para vocês que o underline, underline name a gente utiliza aqui ó, no nosso código da nossa classe. Cadê a nossa classe? Opa. E agora eu não achei mais ela aqui. Aqui, script args. A gente utiliza o main para dizer... Desculpa, a gente utiliza o name para verificar se o arquivo que a gente está executando, se o scripts aqui ele está sendo executado no arquivo principal ou se ele está sendo carregado por outro arquivo. Então, quando a gente faz isso e a gente dá um import nesse arquivo, a gente ignora essa parte, né? O nosso código vê que não, ele não é o arquivo principal. Na verdade, o main é esse arquivo aqui, ó, o Jupyters. E quando eu estou importando o contas só está vindo para me ajudar. Na verdade, ele não é o arquivo principal que está sendo executado. Então, eu posso verificar, ó, o contas name traz para a gente que o módulo se chama name, correto? Deixa eu tentar carregar aqui, ó, script args.py. Então, eu acho que está tudo dentro da mesma pasta. Se eu executar isso daqui, ele trouxe para a gente que o módulo se chama script args, só que notem uma coisa agora, ele não está mais trazendo aquela mensagem estranho para a gente. Olha que legal. Então, o nome do script args, ele não é mais main. Agora, ele é script args, ele se tornou um módulo. E quando a gente faz isso, esse if name igual a main aqui, ele é verificado, então o código que está aqui como teste não é executado. Só as funções são carregadas para a memória. E aí sim a gente pode utilizar as funções que a gente queira. Então, vamos voltar aqui para o nosso contas. Contas, para ficar bonitinho aí, né? E ninguém se confundir depois. E seguir o baile. A partir de agora, então, todas aquelas funções que eu tenho dentro do meu contas podem ser acessadas. Eu posso utilizar ele para encontrar, por exemplo, uma soma, porque eu tenho uma função lá que descreve para a gente uma soma, definição de soma, que eu preciso de 2 parâmetros e eu vou retornar um A mais B. Então, contas.soma vai trazer para mim o resultado daquela função. Contas.potência vai trazer para mim o resultado da função potência, que está aqui. Eu posso utilizar o subtrai, multiplica, divide, potência e assim por diante. Legal, então a gente acabou de entender como que a gente constrói um módulo e como que a gente chama esse módulo para que a gente utilize as definições e que a gente utilize as funções, né, que a gente acabou de construir. Esse módulo, ele pode ser um arquivo aberto, um script, como a gente acabou de fazer, mas ele pode ser uma classe também, tá? Ó, note que a gente não tem uma classe aqui, mas a gente poderia chamar isso daqui de class, por exemplo, calculadora, colocar tudo isso daqui na indentação correta, né, de uma classe, e pronto, a gente acabou de construir uma classe que está dentro do módulo contas. Então, eu continuo executando aqui o contas, só que eu posso utilizar ele agora, não mais dessa forma como uma função direta. Eu tenho que utilizar ele, deixa eu restartar meu kernel aqui, porque ele já está carregado na memória, né? Opa, faltou colocar aqui. Então, agora que eu tenho o meu contas, né, carregado, eu não posso mais executar dessa forma, potência, porque ele não é mais uma função. Na verdade, agora eu preciso criar um objeto, porque é uma classe. Então, eu vou criar, por exemplo, calculador, ou então, calcula, é uma calculadora que está dentro de contas. Então, contas.calculadora. Cadê? Ah, tá. Comenta aqui. Aí. E aí sim, agora eu posso fazer o calcula.potência. 2, 3.
Quando eu criei uma classe, a gente esqueceu, né? Eu chamei a atenção de vocês para isso. A gente precisa colocar a indicação de que ele vai ser um objeto que vai chamar. Então, self para todo mundo aqui. Salvei. Vou restartar meu kernel, porque ele está na memória carregada agora e eu preciso limpar essa memória. Vamos voltar aqui, chamar meu contas. E aí, sim, eu tenho uma resposta. Então, a partir de agora, eu tenho um módulo contas. Se eu chamar ele aqui de novo, ele vai me entregar que é um módulo. E aí, esse módulo é composto por uma classe. Pode não ser só uma, pode ser várias, tá? Pode ser muitas classes. E aí, a gente consegue, então, acessar as informações de acordo com o que o módulo oferece para a gente. Mas como é que eu tenho ideia, então, do que o módulo vai oferecer para a gente? Isso daí é fácil. A gente tem uma possibilidade de destrinchar tudo aquilo que a gente está trabalhando por meio da função embutida dir. A função embutida dir, ela traz para a gente uma listagem do namespace, ou o que a gente chama de dicionário de variáveis que o Python constrói para execução. Então, tudo que está ali dentro daquele escopo é apresentado quando a gente chama a função dir. Vamos restartar meu kernel aqui, só para a gente não ter nenhum flush, né, não ter nada na minha memória, né, um buffer carregado. E quando eu executo o dir, ele vai trazer para mim tudo que eu estou manipulando aqui. Então eu tenho algumas variáveis, eu tenho a docs, a loader, a name, a package, algumas variáveis de contexto, né, que no Jupyter aparece até um pouco mais por causa do carregamento do Jupyter, mas se você tiver lá em um script, ele vai trazer menos coisas do que está aparecendo aqui. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no nosso interpretador Python e digitar dir, né, não dit, ele vai trazer para a gente menos coisas, tá vendo? Porque lá carrega muita coisa do Jupyter também. E a partir do momento que eu dou um import contas e der outro dir, olha o que ele vai fazer para a gente. Agora, ele vai trazer para a gente que o módulo contas foi carregado. Não mudou muita coisa, né? Bom, na verdade, isso daqui depende do que o módulo oferece para a gente. Então, a partir do momento que a gente tem aqui uma forma de distribuir ou de mostrar tudo que a gente tem carregado, a gente pode fazer o seguinte, aqui a gente tem aquela utilização que o professor Felipe mostrou para a gente, o import statistics. E quando a gente utiliza o dir, sem nada dentro do parâmetro, a gente mostra tudo que tem dentro do nosso contexto. Mas quando eu utilizo o dir e passo como parâmetro um módulo, como o contas, olha só, ele vai trazer para a gente tudo que tem dentro do contas. Então, eu tenho o calculadora. E agora eu posso ter acesso a mais informações, né? Então, eu sei que tem uma classe calculadoras ali dentro do meu contas. Então, vamos tentar fazer o seguinte. Vamos ir mais a fundo. Então, dentro do meu contas calculadora, o que eu tenho? Olha, eu tenho aqui funções divide, multiplica, potência e soma. Opa, então, peraí. E tem subtrai também, E eu tenho algumas outras coisas, né, como sizeof, str, algumas variáveis que são pré-definidas do Python, mas que a gente está ignorando nesse momento e vai lidar só com o que não é pré-definido, que não tem os underlines aqui no comecinho. Bom, então a partir do momento que eu sei que usando o dir eu consigo extrair informações, lembra daquela biblioteca, daquele módulo que o professor Felipe mostrou para a gente, o Statistics? E se eu não sei o que eu posso fazer com o Statistics? Eu posso, então, usar um dir no Statistics, depois que eu carreguei ele, e verificar tudo que eu posso fazer dentro desse módulo? Sim, essa é a ideia. Então, eu carreguei o Statistics e verifiquei que ele é um módulo, correto? Deixa eu limpar nossa memória. E a partir desse momento, se eu der um dir no Statistics, olha só, ele vai trazer para mim tudo que você pode fazer. Então, eu posso lá fazer um group by, eu posso fazer uma média, uma mediana agrupada, um módulo, eu posso ter números, eu posso ter o padrão, o desvio padrão, a variância. Então, aqui ele mostra para mim tudo que tem dentro do módulo que eu acabei de chamar. Assim, eu posso verificar e entender melhor as possibilidades que eu posso extrair desses módulos. Eu posso ter criado esse módulo, ou eu posso não ter criado esse módulo, eu posso estar utilizando um módulo de terceiro.
e mesmo assim eu consigo ter acesso a tudo que o módulo proporciona para mim. Bom, aqui eu já queimei a largada, né? Porque era para a gente fazer essa atividadezinha agora. Construir uma classe que vai ficar disponível para qualquer script que queira utilizar. A classe vai ser a classe calculadora. Então a gente tem lá a classe calculadora gravada num arquivo. Na verdade a gente tem dois agora, porque eu já mexi naquele script, né? Ou no contas, desculpa. Deixa eu voltar ele para o arquivo original aqui. Opa, não tanto, né? Aqui, acho que não tem mais nada. Vou salvar ele aqui, manter como ele era originalmente. E aí, eu fiz a mesma coisa, né? Eu criei um arquivo chamado calculadora, que está aqui. Dentro desse calculadora, eu coloquei as funções que a gente já acabou de conversar, que são soma, subtração, multiplica, divide, potência. Coloquei aqui uma definição de uma função str, que vai trazer para a gente o que é uma... Ela traz para a gente uma string que descreve uma mensagem padrão que você deixa aí. A gente utiliza isso para deixar uma definição do que é essa classe, né? Do que essa classe faz. Então a gente cria essa função underline, underline, str, underline, underline, e coloca como retorno uma string, indicando, sou uma calculadora. Você pode utilizar isso aqui para deixar mais informações, né? Você pode fazer operações de soma, subtração, multiplica e potência. Não, faltou um aqui, né? Divide e potência. O que vai querer? Então a gente deixa uma mensagem padrão aí, né? Caso alguém queira saber tudo que a nossa classe é capaz de fazer. Voltando então aqui, a gente já colocou essa classe num arquivo. E a gente já aprendeu agora que o nosso módulo ele pode ser importado e utilizado por meio da diretiva import. Então a gente faz import calculadora, calculadora é o nome do arquivo, né? Calculadora.py. E a gente tem um módulo carregado. Aqui a gente está importando o módulo, né, o arquivo calculadora, mas a gente não especifica o que a gente vai usar. Então, para a gente utilizar o soma, por exemplo, a gente vai lá e cria um objeto do tipo calculadora.calculadora, né, módulo calculadora, classe calculadora, olha lá a letra maiúscula para distinguir para a gente que é uma classe, e aí sim eu posso utilizar agora o objeto C1, que é um objeto do tipo calculadora, tem uma ação chamada soma. E aí, ao executar isso daqui, ele realiza a tarefa para mim. Ah, legal. Bom, agora que eu já importei, então, eu tenho tudo carregado na minha memória, eu posso continuar utilizando da forma como a gente aprendeu. Mas aí, em alguns casos, os nossos módulos, eles não vão ser compostos apenas por uma classe. E aí eu coloquei um exemplo aqui para a gente, né? No nosso módulo calculadora, a gente tem a classe calculadora, mas eu criei uma outra classe logo abaixo aqui, chamada impressora. Então a calculadora, ela calcula, a impressora, ela imprime, e a gente tem aqui a nossa verificação do módulo, né? Se o name igual a main, a gente vai fazer um teste com a calculadora. Se não, esse escopo não é interessante para mim, a gente vai ignorar, e o que vai ser interessante para a chamada do meu módulo vai ser só a classe calculadora e a classe impressora. Então a gente tem uma função que é útil para a gente e só, né? Que é a função imprime. A gente passa uma frase e ele vai dar um print. Olha que babaquinha, né? Que simples que a gente fez, mas bem funcional. E a partir de agora, vamos limpar minha memória aqui, né? Resetar meu kernel. E quando eu utilizo o dir novamente, ele não vai trazer nada para mim a respeito da calculadora. Olha lá, eu não tenho nada na minha memória, no meu dicionário de dados aí, que indica que eu tenho um módulo chamado calculadora. Não tem nenhum pacote, nada do tipo. Mas aí eu vou lá e faço um from calculadora, import calculadora. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que dentro do módulo calculadora, eu estou importando a classe calculadora, e só ela. A partir desse momento agora, se eu puxar esse dir, dali para cá e executar, olha quem aparece aqui, né? A nossa classe calculadora, ela aparece no nosso dicionário, então ela foi carregada. Só que dentro do módulo, a gente tem também a classe impressora, e ela não foi carregada, porque no nosso import, a gente especificou o que a gente queria trazer, que era só a calculadora.
Ah, legal, a partir daí, então, eu posso fazer, então, uma instanciação de uma calculadora, como a gente já fez um monte, realizar uma das tarefas, pode ser a soma, a multiplica, a divide, a faz o que você quiser, desde que ela esteja implementada dentro da classe. Só que a partir do momento que eu chamei o módulo calculadora e não chamei o módulo impressora, e eu tento criar um objeto do tipo impressora, ele vai trazer para mim, vamos lá... Ah, eu já tinha chamado antes, né? Aqui ele tem que dar um erro, hein? Então, chamei a calculadora e não a impressora. Então, ele falou para mim assim, ó, o nome impressora, ele não foi definido. Significa que eu não tenho ele gravado no meu dicionário de dados. Ah, se eu quiser utilizar ele, então, eu vou lá, coloco vírgula, impressora, que é o nome da classe que está implementada dentro do meu módulo calculadora. A partir de agora, ele não dá mais erro, está tudo carregado. Isso daqui serve para quê, no final das contas? Bom, se eu chegar aqui e der um dir calculadora, e verificar calculador aqui. Import calculadora, dir calculadora. Vamos comentar todo o resto. Ele vai trazer para mim tudo que tem dentro do módulo calculadora. Então, eu tenho aqui, no caso, uma calculadora e uma impressora. Ok. Eu poderia ter mais um monte de classe, mas elas não são interessantes para mim nesse momento. Então, quando eu não quero sobrecarregar minha memória com um monte de chamada, um monte de classe que eu não vou utilizar, eu posso lançar a mão dessa estratégia de importação que vai especificar para mim só as classes que eu quero trabalhar. Então, vamos dizer que eu não preciso nem trabalhar com a calculadora, eu só quero fazer uma impressão. Eu venho aqui, eu deixo só, então, o meu import impressora dentro do módulo calculadora, e quando eu executar isso daqui, ele logo vai me dar um erro falando que eu estou tentando criar uma classe, um objeto de uma classe que nem existe. Mas, se eu usar só a impressora, que foi o que eu chamei, e passar uma frase aqui, ó, olá, mundo, e executar... Oh, desculpem, né? Ele não vai aqui. Ele vai dentro do P1.imprime. É assim que a gente chama? Olha lá. Então, a gente vai executar o print, né? Na verdade, é igualzinho um print que eu acabei de fazer, mas só para mostrar para a gente como que a gente modulariza tudo isso. Ah, e se eu quiser usar tudo, né? Se eu quiser usar toda a potência que o meu módulo calculadora tem, então eu posso utilizar o asterisco. Quando eu uso asteriscos, eu estou indicando que eu vou usar e querer tudo do módulo calculadora. Então, utilizando a diretiva asterisco, eu estou importando tudo. Importo calculadora, impressora, todas as outras classes que tenha lá dentro, sem medo de ser feliz. Uma outra possibilidade é a gente dar nome para o nosso módulo. Então, às vezes, pode ficar um pouco confuso aqui, né? Ah, está confuso, calculadora classe, calculadora módulo. Então, eu posso renomear o meu módulo para ficar mais fácil de eu entender o meu código. Então, vamos lá. Eu posso fazer um import, então, criando um alias, né? Ou aliás, como alguns chamam aí. O import calculadora as calc. Então, eu estou chamando esse import agora de calc, como se eu estivesse criando uma variável para esse import. O módulo agora tem nome calc. E aí eu posso criar minha calculadora. Eu criei uma calculadora, um objeto chamado HP, que é lá, ó, calc.calculadora. E agora sim eu posso fazer cálculos com a minha HP, como uma soma de 3 com 6. Então, essas são as formas que a gente pode importar módulos. Os módulos podem ser os que a gente acabou de criar, ou podem ser outros módulos, né? Como a gente viu no Statistic ali, que a gente pode ver tudo que a gente tem dentro do módulo, utilizando o comando dir com o nome do módulo aqui dentro. E aí a gente só seleciona aquilo que é importante para a gente, fazendo então um from módulo import classe. Então a gente pode deixar assim, né? Ó, meio engatilhado. From módulo import classe. Aí a gente sabe tudo que a gente quer usar e não sobrecarrega a nossa memória. O nosso código fica mais rápido e tudo funciona maravilhosamente bem.
Legal. Então, isso que é um módulo. Esses são os módulos e as formas como a gente pode manipular as funções, as classes e tudo que faz parte de um módulo. Um módulo nada mais é do que um arquivo que tem scripts, ou de um arquivo que tem códigos, perdão. Só que ele pode ser chamado. Quando a gente chama ele em um outro código, a gente está modularizando, né? Quando a gente não chama e só executa ele, a gente pode chamar ele de um script simples, beleza? Seguindo, então, a partir do momento que a gente constrói módulos, a gente pode ter um software que começa a crescer muito. E aí os módulos começam a ficar confusos, né? A gente tem muito módulo, e alguns módulos falam de alguns assuntos, outros módulos falam de outros assuntos, e as coisas vão ficando confusas. E quando isso acontece, a gente tem, então, uma forma de organizar a nossa codificação em Python por meio do uso de pacotes. O que são os pacotes? Pacotes em Python nada mais são do que módulos organizados em pastas. No final das contas, tudo é muito simples, né? Vocês viram que um script pode ser chamado de módulo quando ele é utilizado, e agora a gente está percebendo que um módulo, quando ele está organizado dentro de pasta, ele pode ser entendido como um pacote. Um pacote tem vários módulos, né? E esses módulos, eles vão ser chamados e utilizados assim como a gente acabou de aprender. Então, para que a gente possa trabalhar com isso, a gente vai construir uma estrutura aqui na mão, basicamente com algumas informações. Por exemplo, eu criei uma pasta chamada manipula dados. Então, se vocês olharem aí no material que eu deixei para vocês, a gente tem uma pasta aqui chamada manipula dados, né? Essa manipula dados, ela tem aqui uma outra pasta chamada textuais. Vamos apagar esse PyCache. Uma pasta chamada numerais e dois arquivos. Um arquivo chamado principal e um _init__.php. Dentro das textuais, a gente tem também o processador, um init__php, um corretor, e dentro da numerais, a gente tem um processador, o init__php. Desculpem, PY, né? Acho que eu estou falando PHP há um tempo aqui, desculpem. O que significa isso, galera? Significa que a gente chamada numerais. E quando a gente organiza os nossos módulos em pastas, o nosso Python entende que esse processador não é o mesmo desse. Esse daqui é um processador textual, esse é um processador numeral. Bom, os nomes aqui das pastas fui eu que criei. Os nomes dos módulos fui eu que criei. Só que a gente tem que respeitar esse arquivo init.php. O que ele... Meu Deus, init Python. É que eu vou ter aula de PHP logo mais, então eu já estou confundindo, já estou queimando a largada. Então o nosso init Python, ele vai trazer para a gente uma informação muito importante. No caso, nada. Por quê? Porque o Python ele está apto a entender que todo lugar que tem um init.py significa que tem uma organização de pacote ali dentro. Então ele automaticamente cria essa estrutura na memória buscando onde tem init.py. Então todo lugar que tem esse init.py é entendido como um subpacote. A gente tem aqui então, olha lá, no nosso manipula dados, um init.py que descreve a estrutura inicial. E dentro dele, toda pasta que tiver um init.py também vai mostrar que isso daqui é um pacote que está dentro do pacote manipula dados. Então, tudo que a gente coloca dentro de uma pasta e cria um arquivo chamado init.py, a gente acabou de chamar de pacote. Aí a gente coloca o nosso módulo lá dentro para trabalhar. É até um pouco estranho, né? Mas é bem fácil da gente manipular isso. Vamos ver como é que isso funciona. Ó. A gente tem aqui eu tenho um print dir aqui, nem precisava print dir, né? Só o dir já mostraria para a gente as informações. E eu vou executar isso daqui para a gente entender um pouco mais. Quando eu dou um dir, lá no início, eu tenho as minhas informações a respeito... Opa, desculpa, eu tenho que comentar isso daqui. Ó. Start... Ó, então, quando eu dou um dir lá no início, eu mostro, né, tudo que está instanciado ou tudo que está na minha memória. No caso, a gente tem aquelas variáveis reservadas, né, tem algumas coisas padrões como entrada, saída, tem o exit,
o get.ipython, que está mais relacionado ao Jupyter aqui, o Kit, enfim, aquelas coisas padrões. E a gente aprendeu que quando a gente dá um import, a gente chama o módulo para nossa memória, ele começa a fazer parte do nosso dicionário de dados. Então, ao executar isso daqui, eu tenho agora a inclusão do meu pacote manipula-dados. Agora, o meu manipula-dados já está carregado na minha memória. E dentro do meu manipula-dados, eu tenho outros pacotes, subpacotes, né? Ou a gente pode entender como módulos, que é o módulo textual, ou pacote textual, e o pacote de números. É uma manipulação de números e textos. Note que quando a gente faz o import, ele criou uma pasta chamada PyCache aqui, que tem um arquivo compilado de Python. Ele serve mais para o nosso pacote para a gente gerar um executável depois, mas a gente não vai chegar nesse ponto. A gente pode ter uma aula sobre geração de executável, mas por enquanto a gente só está entendendo como a gente utiliza em código mesmo. Então, dentro da nossa pasta textuais, a gente vai trabalhar com textos, dentro da numerais, a gente vai trabalhar com números. E aí, aquela classe que a gente já criou de calculadora, ela pode até vir aqui dentro dessa da nossa pasta numerais, tá bom? Vamos lá ver como é que a gente faz primeiro, né? Então, ó, eu dei um import no manipula-dados, ele aparece no meu dicionário, e a partir daí, depois eu posso chamar os subpacotes, né? Então, da mesma forma como a gente importou módulos, eu posso dizer, ó, então lá do pacote manipula-dados, chama para mim o subpacote numerais. E lá do meu pacote manipula-dados, chama também para mim o meu pacote textuais. E quando eu executo isso, vamos limpar aqui. Quando eu executo isso, ele traz para mim que então está carregado o manipula-dados, o numerais e o textuais. Aí é aquela mesma coisa, né? Eu posso vir aqui dar um dir textuais. O que eu tenho aqui dentro? Ah, dentro do meu textuais eu tenho nada, né? Porque eu não criei nada lá ainda. Vamos ver. Não tenho nada lá ainda. Legal. E da mesma forma, a gente pode utilizar o asterisco também, tá bom? Mas aí, a gente tem que entender um pouco melhor como que funciona aquele arquivo init.py. O init.py, como eu falei para vocês, ele é um arquivo que automaticamente mostra para o Python como organizar a estrutura do nosso pacote. E existem algumas possibilidades que a gente pode brincar com ele aí, né? Se a gente pegar o nosso init.py lá do início, do nosso root, né, e modificar a informação que a gente tem dentro dele, e colocar, por exemplo, olha, no meu init.py, eu quero que você importe o textual. Então, só vou fazer o seguinte, toda vez que eu chamar o manipula-dados, ele vai trazer para mim junto, automaticamente, a criação ou import do textuais também. Então, olha só, quando eu executo isso daqui, ele traz para mim ó, que automaticamente, ao chamar o manipula-dados, eu estou chamando o textuais. Então, assim, eu posso deixar no meu pacote, aqui nesse init.py, tudo que eu quero e que eu dou prioridade. Então, vamos dizer que, olha, eu tenho duas possibilidades, o textuais e o numerais. São dois subpacotes, né, dois módulos. Mas eu não vou trabalhar com números muito. A maioria das vezes eu trabalho com texto. Então, eu posso deixar só carregando o meu textuais. Se eu não especificar nada, o Python entende que eu tenho que chamar tudo. Então, ele vai criar o comando, né, para chamar o textuais e o numerais. Assim como eu posso chegar aqui e fazer um from manipula dados import asterisco. E aí ele vai trazer todos os subpacotes, ou seja, todas as pastas que tem um init.py dentro, ele vai carregar também no nosso dicionário. Basicamente, um pacote, ele é igualzinho um módulo, né? E aí a gente não tem muito que ficar sofrendo e tendo dor de cabeça quanto a isso. O import é do mesmo jeito, a gente só tem uma consideração a mais, que é esse underline init.py, que ele pode garantir que alguns módulos sejam carregados e outros não, para garantir um pouco de eficiência. Eu coloquei aqui umas possibilidades para que vocês possam alterar aí, né, na hora de testar, fazendo um import só dos numerais lá no nosso init.py. Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos comentar isso daqui, restartar nosso kernel, e aí
pegar isso daqui, ó, essa diretiva from manipuladoras import textuais no initpy, que é o que a gente já tem, né? Mas vamos mudar então e chamar só o numerais. A partir de agora, quando eu executar o import manipuladados e ver o dir, né, ver o dicionário de dados que existe aí dentro do meu manipuladados, ele vai trazer para mim que o numerais foi chamado, mas o textuais não aparece, ó, porque eu indiquei que toda vez que você chamar o manipuladados é para ele chamar o numerais também. Automaticamente ele já carrega as funções que tem dentro do numerais. Se eu modificar então aqui, cadê? E não deixar nada como estava anteriormente, o que vai acontecer é que ele vai carregar no modo padrão. E aí a gente pode especificar na mão tudo aquilo que a gente quer carregar. Então, por exemplo, lá do manipuladados, dentro do textuais, tem um arquivo que a gente agora chama de módulo, chamado processador. Dentro desse processador, eu tenho uma função chamada tamanho texto. Vamos lá ver ela? Então, manipuladados, textuais, processador, eu tenho uma função chamada tamanho texto. Essa tamanho texto é que eu estou chamando agora aqui, ó, e ainda estou dando um nome para ela, como P. Olha que legal, né, que a gente pode fazer. Então, ó, do manipuladados, textuais, processador, eu vou importar o tamanho texto e dar um nome P para ele. E aí eu posso vir aqui e falar, olá mundo, com o P. Na verdade, o P é a função tamanho texto que está dentro do módulo processador, que está dentro do subpacote textuais, que está dentro do pacote manipuladados. E aí, assim, ao executar, ele vai trazer para mim uma resposta já direto daquela função. Que função é essa? Vamos lá ver. Ela simplesmente traz o tamanho do texto. Então, ao chamar olá mundo, ele conta a quantidade de caracteres que tem e traz para a gente o tamanho da frase olá mundo. Então, dessa forma, a gente consegue, então, gravar as nossas informações, utilizar elas e também organizar, porque a partir de agora você tem um pacote manipuladados que você pode salvar ele em qualquer lugar e outras pessoas podem utilizar ele também. Mas como que a gente faz isso? Existem várias formas da gente versionar ou então disponibilizar os nossos pacotes, né? A mais simples que a gente vai conhecer, e que eu acho que é bem interessante que a gente tenha um pouco de contato, é o GitHub. O GitHub é um repositório muito importante que serve para que a gente cuide do versionamento dos nossos projetos. Então, por exemplo, a gente entra lá no GitHub, deixa eu sair da minha conta aqui, e o GitHub te leva para essa página inicial, onde você pode criar uma conta, e aí quando você cria uma conta, você cai... Vamos ver se está tudo certo aqui. Opa, eu cliquei em criar, né? Na verdade, eu já tenho uma conta, então eu vou clicar aqui para logar na minha conta. E aí eu posso vir aqui nos meus repositórios e criar um novo repositório. Então, ó, novo repositório. Esse repositório... eu vou colocar o nome nele de aula 2 Python IFSP. E aí, a partir do momento que eu crio ele pode ser um repositório privado ou repositório público, eu consigo começar a cuidar das versões do meu código. Como que eu faço isso? Bom, acabei de criar um repositório, ele dá um link para mim aqui, ó. Eu tenho ele no formato HTTP ou com SSH. Eu já configurei minha chave SSH, mas você pode usar o HTTP sem problema nenhum. E aí, ó, tanto faz um ou outro, o comando vai ser o mesmo, tá? Você vai lá no seu prompt, você inicialmente tem que instalar, né, o Git no seu computador. Deixa eu ver se eu deixei um link para vocês aqui. Vamos ver, instalar Git Windows, por exemplo, que eu acho que é o que a maioria acaba usando. E a gente tem aí... Opa, aqui foi para o Linux, né? O Git no Windows. Tem vários tutoriais que mostram para a gente como que a gente instala o Git. Site oficial para baixar o Git. Aí, aqui é o pacote Git, né? Então você pode baixar tanto para Windows, quanto para Mac, quanto para Linux. Vou até colocar esse link aqui no nosso material para que vocês possam utilizar depois. Download
do Git. Baixou o Git, aí é 2 cliques, install, sem problema, né? E a partir disso você já tem uma estrutura montada para cuidar dos seus códigos, do versionamento dos seus códigos. Então vamos lá. Peguei o link do repositório que eu acabei de criar, e aí eu vou pegar esse pacote que eu acabei de construir, que é o manipula dados. Vamos tirar ele daqui, porque eu já estou usando um Git aqui dentro para não dar confusão. Vamos pegar o cp-r, manipula dados. Só estou fazendo uma cópia, tá? Vamos colocar ele fora daqui, lá na nossa pasta do Instituto Federal, aqui, ó, onde eu coloco minhas coisas. Então, voltando para lá, eu tenho aqui o meu pacote manipula dados, ok? Para guardar isso e disponibilizar aí na internet para que outras pessoas possam utilizar o nosso módulo, ou que a gente também possa utilizar num futuro breve, basta que eu entre na minha pasta, no meu pacote, né, que eu acabei de criar. Olha lá. Então, eu tenho aqui aqueles códigos que a gente acabou de trabalhar, ó, o init.py, numerais, textuais, o principal.py, todos os módulos que eu queira aqui dentro. E aí eu sigo uma sequência de comandos bem simples, né? Na verdade é assim, ó, git init, vai inicializar o Git dentro dessa pasta. Ele acabou de criar um Git, então se eu der uma olhada aqui, não mudou nada, né? Só que eu sei que tem um Git inicializado aqui dentro agora. A partir disso, eu vou trazer o que a gente chama de remote, né? Um usuário ou uma conexão com um servidor que eu acabei de criar lá. Então, eu vou usar o comando git remote add, e a gente usa por convenção o nome origin. Você pode colocar aqui Rafael, pode colocar qualquer outra coisa, tá? Mas, por convenção, a gente usa o origin. E cola, aquele código que o Git deu pra gente, que é o caminho, né? Para que a gente possa guardar as nossas informações. Isso daqui é para trazer um pouco de segurança, tá? Então você vai ter um acesso aí por SSH, tudo tranquilo, só você vai ter acesso ou qualquer pessoa que tem uma chave de segurança, não tem como outra pessoa invadir e mexer no seu código. Então, a partir do momento que eu criei aqui, né, ó, git remote add, criei o meu origin, que poderia se chamar Rafael, Carlos, Cláudio, Felipe, qualquer nome. E eu dou um comando aqui, ó, git remote -v, para visualizar. Ele mostra para mim, ó, você tem um usuário origin lá desse caminho aqui, ó, github.com, Rafael João, aula 2 Python e fsp.git. Ah, legal. Como que eu mando meus arquivos para lá agora? Então eu preciso seguir esses comandos. Git add ponto, que eu vou indicar tudo que tem dentro da minha pasta que eu estou, né, da manipula dados, vai subir para o meu servidor. Eu poderia fazer um git add, por exemplo, textuais. E aí eu mandaria só a pasta textuais. Mas quando eu uso ponto, eu falo que eu vou colocar tudo que tem dentro dessa pasta. E aí eu preciso dar um commit, né? O famoso commit, git commit -m, que eu vou deixar uma mensagem padrão aqui, primeira versão do pacote. Dou um commit, ele identifica tudo que foi criado, que vai subir para o servidor, e aí eu dou o comando git push, que é empurrar, né? Lembra da porta do McDonald's? O push empurra para o servidor. Git push -u, origin master. O origin é o nome do usuário que a gente criou, que poderia ser Rafael. O master é para indicar que a gente vai mandar para a ramificação principal, né? Porque a gente não tem ramificação aqui, na verdade, é um usuário só trabalhando. Então a gente executa esse comando e tudo que a gente tem aqui agora faz parte do nosso repositório lá no GitHub. Se eu abrir aqui então, github.com/rafaelstojoão/aula 2 Python e FSP, todos os códigos do pacote estão aqui, ó, foram mandados há 41 segundos atrás. Ah, mas eu preciso fazer uma modificação. Vamos voltar lá então? Esse daqui é o arquivo que a gente estava trabalhando, né? Então, dentro do meu init aqui, ó, eu vou deixar aquela mensagem, aquele import que a gente já estudou aí, ó, from manipula dados, import textuais. Salvei, e agora que eu tenho uma alteração no meu código, eu preciso realizar aquelas tarefas de novo. Então, vamos lá, git add ponto, para verificar tudo se tem modificação. Git commit, e aí eu vou deixar uma nova mensagem,
alterações do dia, hoje é dia 6/11, né? 6/11/2020. E aí ele identifica para mim que um arquivo foi editado, ó, uma inserção e uma deleção. Vamos entender o que aconteceu aí, né? Ó, git push -u origin master para mandar para o servidor. Ele está carregando, resolvendo os conflitos, mandou para lá, está atualizado, tudo certo. E quando a gente volta para o nosso Git, para o nosso repositório, a gente consegue ver algumas informações bem legais, como, por exemplo, olha, já fizeram 2 commits nesse repositório, um há 2 minutos atrás e um há 26 segundos atrás. O arquivo init.py foi editado há 26 segundos atrás, os outros há 2 minutos. Se eu quiser ver o que foi feito, eu clico aqui nos commits e vejo, para cada um dos commits, ó, alterações do dia 6/11, que foi o que a gente acabou de fazer, 1 minuto atrás, e primeira versão do pacote. Então, se eu clicar aqui no primeira versão do pacote, ele mostra para mim, ó, em verde, tudo que entrou no repositório. Todos os códigos ficam aqui. Se eu entrar no que a gente acabou de fazer, ele mostra para mim só a alteração, ó. Então, essa linha saiu e essa linha entrou. Foi essa troca que a gente fez. Assim a gente consegue ter controle sobre tudo que aconteceu com o nosso pacote e as pessoas podem utilizar o nosso pacote para melhorar ele e assim por diante. Se eu quiser ter acesso aos códigos, então, basta que eu clique aqui em Download Zip e eu baixo o pacote e utilizo. Qualquer outra pessoa, inclusive vocês. Eu vou disponibilizar isso daqui, tanto no nosso chat do Teams aqui, quanto no nosso material, porque logo à frente vem aí uma tarefa para vocês. E a gente vai precisar... E a gente vai precisar desse código aí, né? Então, vocês já podem baixar direto do Git e utilizar. Mais para frente, a gente vai ter um vídeo explicando como que a gente disponibiliza o nosso pacote para ser instalado via Python por várias pessoas. Na verdade, a gente vai utilizar o comando pip install, né, para poder instalar um pacote, assim como tem esse daqui que eu já fiz e vou disponibilizar depois um tutorial para vocês. Então, ó, eu criei um pacote chamado FortCookie, que está na versão 1.02, tem o GitHub dele aqui, ó. Olha lá, o FortCookie, do mesmo jeitinho, foram feitos 19 commits há 5 meses atrás, o último há 15 dias. Tem as versões dele, tudo do jeito que a gente acabou de fazer. Algumas instruções de como que instala. E para a gente usar isso, para que qualquer pessoa do mundo instale o pacote sem ter que baixar o código e utilizar como a gente está fazendo, a gente precisa hospedar nesse site, o PyPy aqui, né, Pipe. Só a gente vai aprender com mais calma para não ficar muito confuso. E a partir daí, a gente tem um pacote que pode ser instalado via pip install. Olha que legal. Vamos testar o nosso aqui, ó. Segundo as instruções que eu deixei, a gente tem que fazer lá, ó, install, com o install FortCookie, pip install, importar o pandas, importar a biblioteca random, o módulo random, e aí utilizar esse comando aqui, ó, cookie.fortcookie, criar um objeto do tipo cookie e dar um crack nele. Isso daqui é um biscoito da sorte, né? Ele traz uma mensagem para a gente e quando a gente executa ele, com o pip install FortCookie, ele baixa o pacote, cria um objeto e dá um crack. Vamos ver o que ele faz? Olha lá, ó, ele está buscando na internet, baixando o pacote, instalando e traz uma mensagem para a gente aqui, ó. Então, toda vez que eu executar ele, ele vai trazer uma mensagem nova para mim, ó. Uma mensagem de alegria, né? Como se fosse um biscoito da sorte sendo quebrado. Foi uma brincadeira, um projeto fácil, só para poder criar uma aula e mostrar como que a gente cria um pacote e disponibiliza para a comunidade utilizar. Todos os pacotes dentro do Pipe aqui, ó, se você dá uma explorada nele, vai ver muito pacote. Olha lá, tem mais de 270 mil projetos, 2 milhões de versões lançadas. Tem um monte aqui, ó, que você pode ir explorando, e todos eles disponíveis com o pip install, e todos eles dependem do GitHub. Então, em todos você vai encontrar um link, ou pelo menos o autor deveria ter deixado aqui, né, um link, para a gente, lá, ó, fork, para a gente encontrar ele no GitHub, ó. Se eu clicar aqui no homepage, ele vai me direcionar direto para a página
onde está versionado, onde a versão oficial dos códigos estão disponíveis. E assim a gente consegue criar os nossos pacotes e deixar disponível para que as outras pessoas possam utilizar também. Legal. Então, de conteúdo, era isso que eu queria mostrar para vocês, a gente conhecer um pouco mais sobre classes, módulos, pacotes, e para finalizar isso tudo, eu trouxe aqui uma atividade para a gente fixar esse conteúdo, para a gente fazer como tarefa. Na aula passada, o professor Felipe mostrou para a gente um corretor ortográfico, e talvez nem deu muito tempo dele explicar para a gente como que esse corretor funciona. Então, eu deixei ele mais organizadinho com funções aqui, ó, para que a tarefa de vocês seja o seguinte, tá aqui bem escrito, ó. Incluir a classe corretor no pacote que a gente acabou de trabalhar, utilizar o corretor dentro do pacote, e depois que estiver funcionando, a gente tem um arquivo, né? E tem uma aula sobre arquivos, que eu fiz um vídeo, mas o áudio ficou horrível, mas eu vou disponibilizar mesmo assim, depois eu regravo para vocês, que tem os códigos aqui, inclusive, ó, arquivos, né? Ensinando como que a gente manipula arquivos, como que a gente lê informação dentro de um arquivo. É bem simples, bem tranquilo, não dá muita dor de cabeça, e por meio desse arquivo, vocês vão ter que carregar o sistema com todas as palavras da língua portuguesa, da linha não, né, da língua. Todas as palavras da língua portuguesa. Ah, mas onde elas estão? Elas estão nesse arquivo aqui, ó, dataset, todas as palavras em português. Então, olha aqui a gente tem todas as palavras da língua portuguesa. E a gente vai alimentar o nosso corretor com todas essas palavras para que ele possa corrigir qualquer frase que a gente escreva. Deixa eu deixar o arquivo aqui, né? Arquivo. Aqui. Isso vai ficar como tarefa para vocês. Então, da minha parte, eu queria finalizar aqui o que eu gostaria de apresentar. Vou ver agora no nosso Teams se tem alguma dúvida, mas eu gostaria de pedir, se não for muito incômodo aí, que o professor Felipe descreva com mais detalhes essa criação dele aqui, né, que é o corretor ortográfico, para que vocês possam conduzir a tarefa sem dificuldade. Lembrando que a gente vai ter ainda discussões no nosso WhatsApp, no nosso fórum do Moodle, e qualquer dificuldade que vocês tenham, a gente pode ir suprindo, né, a gente pode ir resolvendo durante essa semana. Mas, de conteúdo, era isso mesmo que eu queria que a gente discutisse hoje. Deixa eu finalizar a minha apresentação aqui. E se alguém tiver alguma dúvida ou alguma coisa que queira falar, eu agora fico disponível aí para a gente conversar. Se não, eu peço que o professor Felipe tome as rédeas aí para explicar para vocês como que funciona o corretor ortográfico da tarefa. Bom, se não tiver pergunta, pessoal, eu vou fazer uma explicação rápida, mesmo porque pelo horário, né? Mas qual que é a aula passada também foi bem corrida, né? A natureza da disciplina, que é essa. Primeiro, obrigado aí pela apresentação, professor Rafael, bem completa, acho que deu bastante corpo aí para entender essa parte de módulo e como a gente trabalhar, né? Frisando que isso é importantíssimo para quem quer trabalhar com isso, essa ideia de criar projeto, disponibilizar projeto. Tem empresas que cobram, dado que a gente não tem um curso recente de graduação em ciência de dados, eles cobram justamente a interação nesse tipo de projeto. Isso é feito via Git, isso é feito usando essas estruturas de módulo. Então, importantíssimo, é muita informação, né? Mas é a natureza da ferramenta. Então, é um dos pontos, por isso que a gente está disponibilizando material extra e disponibilizando a aula gravada, que aí vocês podem revisar, né? E foi achei muito bem explicado, mas aí qualquer dúvida. Não deu tempo a aula passada, pessoal, mas o que eu quero que vocês... O que eu gostaria, né? O que eu recomendo, não é nem isso. O que eu recomendo que vocês façam, né? No começo, o professor Rafael começou falando, né? Módulos, eles vão ter ações, né? Classes têm ações, né? Então, vocês identificarem, né? Se você pegar a tarefa aqui na aula 2, a gente já quebrou aqui algumas funções, né? Que tem uma ação, consultar uma frase, que é o corretor em si. E criar o dicionário, que provavelmente em algum momento vai pegar esse arquivo, certo?
ou em algum lugar, né? Você pode fazer um init com esse arquivo, então é isso que a gente quer que vocês comecem a pensar, mas aqui a gente está passando uma estrutura de lista de palavras. Se vocês olharem o material da aula passada, isso foi meio proposital, a gente criou essa lista, tá vendo? Passo a passo, um a um, certo? Por quê? Porque mais para também mostrar a evolução do código, né? E para ficar mais compreensível um pouquinho. Então a gente tinha aqui, ó, uma lista corretor, né? E aqui a gente tem uma lista de palavras, né? Então já começa a dar um sinal aí como que foi criado esse método. Eu vou falar só por uns, quem tiver aí para sair, uns 10 minutos no máximo. E aí depois a ideia é que a gente interaja via fórum também, tá? E essa evolução eu vou disponibilizar para vocês um pouquinho, né? Os conceitos envolvidos numa ou aula, né? Ou num documento. Eu já preparei o roteiro e aí eu vou gravar, né? Ou escrever para vocês. Mas são 3 coisas aqui, ó. Perceba que eu tenho essa ação, né? De criar o meu dicionário. Para quem é da programação, né? Para quem já programa um pouco, né? Mesmo esse código aqui não é um código simples de entender. Aqui eu vou ter o que a gente chama. E aí já vou dando a dica aí. Deixa eu escrever lá, né? Para vocês pesquisarem, irem perguntando no fórum, né? A ideia é que a gente aprenda fazendo, né? Então vocês vão pesquisar slicing, depois eu vou fazer um vídeo com isso, certo? O for looping, certo? If else, que é as estruturas de controle de fluxo, certo? Tudo Python, né? Slicing Python, for loop Python, if else Python e por final, eu nunca lembro como se escreve, o list comprehension. Comprehension. Ele até completa para mim, certo? Já programou com C, com outras linguagens, talvez, né, esses daqui sejam mais rápidos. O slicing, geralmente a gente não usa esse termo, né, em outras linguagens, certo? Ele se compreende. Mas o que esse código aqui está fazendo? Ele está pegando, eu estou falando para ele, ó, eu estou criando uma estrutura naquele formato da estrutura de dicionário de dados. Shirley, acho que seu microfone está aberto. Se você quiser falar alguma coisa, não só para que está dando eco aqui um pouquinho. Esse aqui ele está pegando, ele está criando uma estrutura no formato, ó, perceba, do dicionário. Ó, tem uma palavra, 2 pontos, outra palavra. Só que aqui é um negócio bem completo. Então, para quem não está pegando o que está acontecendo aqui, ó, perceba que a gente já pôs, né? Eu tenho uma variável termo, né? Palavra, que recebe a minha string. E essa palavra eu estou manipulando aqui dentro, certo? Então, o que eu tenho que fazer, quando eu criar a minha funçãozinha, eu vou tratar essa variável palavra. Perceba que aqui a gente só colou o código, certo? Depois, quando vocês estudarem esses termos, a gente vai tentar entender o que está acontecendo aqui. Mas o que ele faz é isso, é percorrer essa string, passo a passo, e vai quebrando ela, tá vendo? Ó, nas variações, ó, no ão, no pô. Então, eu vou tirando sempre uma string, certo? Eu vou tirando sempre um caractere da minha string e eu crio uma estrutura assim, ó, ão, 2 ponto pão, né? Certo? Por isso que eu consigo corrigir. Se eu passar quijo, né? Eu vou ter uma estrutura aqui na minha estrutura, eu vou ter um quijo, 2 ponto queijo, certo? Que é aquele dicionário que a gente falou. Então é isso que isso aqui está fazendo. Isso aqui está pegando uma palavra, certo? E transformando, tirando um caractere, né? Ele vai percorrendo ela, tirando um caractere e adicionando no meu dicionário. E todo o resultado, né, dessa manipulação leva a palavra completa, ao corretor. E aqui no código nosso é isso que a gente está fazendo, ó, for palavra em uma lista, né? E aí entra um pouco de boas práticas de programação. Aqui eu estou fazendo passo a passo, certo? Se eu faço passo a passo e vou criar uma classe e vou criar uma função, eu vou ter que inserir linha a linha, né? Chamar essa função várias vezes para poder criar o meu dicionário, né? Então aqui o Rafael já pegou, já quebrou, né? A gente já quebrou. Então para cada palavra, ó, a estrutura do for é assim, ó, para cada palavra na minha lista, certo? Então se eu criar essa lista aqui, ó, lista de palavras, certo? Vai receber, lista lembrando que é isso aqui, vai receber um conjunto de string, certo? Se não me engano tem um exemplo aqui, né?
Ah, tá aqui embaixo até, tá vendo? Vai receber o conjunto de strings que eu quero montar meu dicionário. Então, ó, mais uma coisa para pensar, né? Depois que vocês, o que eu recomendo? Implementem essas funções, testem, né? Criem a classe aqui mesmo, testem, depois põe no módulo e depois implementar essa busca do arquivo para, nesse arquivo, você criar essa lista. E aí vai ter o videozinho ensinando a manipular arquivo. E aí a ideia, vamos interagindo no fórum. Mas ele vai pegar para cada palavra, né? Para cada palavra nessa lista, ele vai fazer uma a uma, vai tratar uma a uma. Então ele vai pegar esse termo e aplicar essa lógica aqui, né? Que depois a gente vai explicar melhor, essa lógica aqui para cada string. Então é isso que esse código está fazendo, ó, for cada palavra. E para cada chave no termo, né? Para cada que ele vai criar um dicionário do tipo chave-termo, naquele formato lá que está aqui atrás, ó, ão, pão, pô, pão. Então, no caso da palavra pão, ele vai criar isso aqui, certo? Para cada parzinho desse do dicionário, né? Que aí a gente chama para cada chave no termo, eu posso pôr qualquer variável aqui, para cada item do termo, eu vou fazer um par chave-chave, tá vendo? Termo-chave, certo? Eu vou pegar meu corretor e vou inserir o termo novo. É isso aqui que está fazendo aqui, tá, pessoal? Só para ter uma ideia. Depois a ideia é a gente discutindo, que o tempo está curto e agora acho que a cabeça tá cheia, né? Então, só para entender, eu estou explicando, e aí fica um exercício também para vocês, uma dica. Pega, ó, cada linha dessa, tenta comentar o que vocês estão entendendo, certo? Comenta, então, aqui, ó, para cada chave no termo, né? Então, pega, né? Cada corretor-chave, né? Corretor-chave, então, pega cada item, né? É item que fala, né? Item do par, né? Chave item, insere no meu termo, tá? Tenta entender o que está acontecendo. Essa aqui é a expressão mais difícil de entender, por isso que eu estou falando para vocês só copiarem. Eu vou disponibilizar o vídeo explicando esses slicing, o for, o if, else e o listing comprehension, né? O for eu acabei de falar um pouquinho como funciona. A segunda função aqui. Então, essa aqui eu estou pedindo para vocês terem um pouco de fé, por enquanto, mas depois a gente vai construir. Eu vou até quebrar ela numa estrutura mais fácil. Tenta pensar, fica até um exercício interessante. Se eu der uma string para vocês, né? Como vocês fariam para, dada a palavra queijo, gerar todas as variações da palavra queijo, tirando um elemento dela? Gerar o queijo sem U, né? O eijo, o queijo, certo? Então, como vocês fariam isso? Usando estrutura for e if. Depois tem a de consultar corretor que a gente pôs aqui. Cadê a de consultar? A gente pôs? Pôs, né? Consulta corretor, que está mais simples, né? E perceba, para quem é da programação e tem toque, vai ficar um pouco incomodado com esse trechinho aqui. Que é a mesma coisa, para cada palavra, que está claro, para cada palavra na frase, ó, a frase é um vetor, né? Uma lista, né, de strings. Eu vou, se a palavra está no corretor, né? Se a palavra está no meu dicionário corretor, if, então a condição if, eu pego ela e corrijo. Eu pego, acho, né? Então eu achei aqui deixa eu ver se eu consigo imprimir. Fazer um negócio mais bonito. Para cada palavra em corretor, né? Só para vocês terem uma ideia, eu vou e imprimo corretor. Tá vendo? O que ele fez aqui, ó? Para cada palavra na frase, então ele percorreu pão de queijo é um trem bom, certo? Ele vai procurar no meu dicionário os termos que estão no dicionário. Se tiver, ele vai acessar. Então aqui eu só achei queijo bom. Por isso que eu coloquei o if. Se eu tirar esse if, tem termos como a palavra né? E aí é o próximo exercício. Ele não consegue achar, ele dá erro.
tanto a palavra quanto algumas palavras não estão no dicionário, certo? Então, ele vai dar erro, não vai encontrar. Ah, tranquilo. Pessoal, está sendo gravado e a gente está aproveitando que está sendo gravado para falar um pouco mais. Então, quem que precisar sair, sai, depois é só pegar o vídeo na sequência, certo? Então, por isso desse condicional. Eu estou falando, ó, se a palavra não está no corretor, eu não vou consultar, porque dá pau, certo? E aí, como o meu for aqui, ele não tem um contador embutido nele, eu tive que contar justamente para a minha frase, para essa aqui, ir andando junto com o corretor. Eu vou explicar isso aqui melhor no vídeo, né? Mas para quem é da programação, vai achar que é mais bonito fazer algo assim, né? Else, 2 pontos, né? Frase. Faz aqui, else, 2 pontos. Ah, sim, depois eu monto para vocês, pessoal. Aí eu fui usando append, tá? Você pode usar, por exemplo, aí fica a dica também, dá uma pesquisada. Você pode montar uma frase nova, geralmente Python a gente vai trabalhar com isso, frase corrigida. Certo? Recebe a lista vazia, lembrando que em Python, embora ele não seja fortemente tipado nesse sentido, né? Ele não trate a tipagem, você tem que inicializar as variáveis. São coisas que a gente vai descobrindo programando também. E aí eu vou trabalhando com essa frase corrigida aqui, ó. Então, por exemplo, uma função append, certo? E na função append eu ponho minha palavra. Por quê? Porque eu estou criando minha lista do zero e o append vai pôr sempre no final da lista, que a gente viu aula passada. Aí eu dou um else, 2 pontos, frase corrigida. Se o termo não está no meu corretor, é porque a palavra ou está certa, né? Ou eu não estou tratando, que nem o Word, né? Se ele não trata, no Word ele vai perguntar. Eu poderia pôr aqui, ó, palavra não encontrada, né? Se você gostaria de inserir ela no dicionário, aí aplicaria a palavra correta e aí aplicaria a função termo. Pode ser um incremento aí do nosso corretor. Append, palavra, certo? Fica mais elegante. Eu não preciso ficar contando, né? Num for, porque o for ele já vai percorrendo. E também fica mais eficiente, porque eu já estou fazendo essa consulta do if, eu simplesmente falo, se não, né? Não, eu já fiz a consulta, se não, só continua. Vamos ver se não vai dar pau. Não deu pau, ó, deu certo. Então, só uma dica aí de melhoria do código, tá? E para a gente ir entendendo. Então, o if funciona assim, para quem não conhece. Ó, se a palavra foi encontrada, faça uma coisa. Se não, né, eu estou controlando o fluxo. Eu estou falando o que eu quero que ele execute do meu fluxo. Se é essa linha ou essa linha, certo? E o for é a ideia de um loop. Então, eu estou percorrendo isso aqui, né? E para cada palavra, eu vou executar esse código. Para cada palavra encontrada na minha lista. Então, já fica uma antecipação aí para quem não está familiarizado, né? E a ideia é que vocês busquem entender esse código e aí a gente pode melhorar ele no decorrer, né? Perceba que todo esse código aqui, usando o List Comprehension, e eu vou pedir para vocês darem uma pesquisada, né, no List Comprehension, eu consigo botar todo aquele código numa linha só, tá? Opa! Numa linha só eu consigo botar aqui. O List Comprehension, ele vai ser mais ou menos a ideia de um for, tá vendo? Ó, tá vendo? Eu tenho for aqui para a palavra na frase, né? E a condição fica aqui atrás. E a ideia é que ele é mais rápido, mas como está muito tarde, eu acho que não vai dar para explicar aquilo. Mas espero que tenha ficado clara a mensagem, né? Vocês pegarem essas ações, identificarem essas ações, então aqui eu estou criando, né, os termos, eu estou criando cada termo da minha correção que eu vou encontrar, e aqui eu estou percorrendo uma lista e fazendo a correção, tá? E a ideia é que vocês sigam ali, então façam que nem eu sugiro, né? Fazerem na ordem que o Rafael foi fazendo ali com a calculadora. Primeiro cria a classe, testa, faz uma lista, depois buscar o arquivinho. E aí a gente interagir bastante via fórum, tá? E disponibilizar material. Tive que falar um pouco rápido aí, era mais isso. Se alguém quiser tirar dúvida, Rafael, acho que você tem aulas 19, se você precisar ir, fica à vontade. Quiser dar um último recado, fica à vontade. Eu vi agora o horário. Eu vou aproveitar, deixa então, agradecer a presença de todo mundo. Realmente eu tenho aula agora às 19, né, acho que um pouquinho atrasado até, mas só para reforçar, fico à disposição de todo mundo que queira tirar dúvida, por favor, não deixem de tentar, não deixem de arriscar.
Se tiver alguma dificuldade, só mandar mensagem e bom trabalho para todos nós. Beleza? Obrigado, galera. Até mais. Falou, obrigado. Eu dispenso a turma aqui. Se vocês quiserem aproveitar para tirar um pouco de dúvida, é muito conceito, mas acho que a dinâmica da aula, acho não, né? A dinâmica da nossa aula vai ser um pouco assim, de pôr a mão na massa, de buscar e a gente ir tirando essas dúvidas. Mesmo porque a ideia, né, como a gente disse, é de ser mais aplicado. Se a gente ficar dando muita volta em conceito básico, né, a gente fica muito no básico e nunca aplica. Então a ideia é aplicar e já pôr em prática esses conceitos, certo? Então é isso, pessoal. Bom estudo. Eu vou parar a gravação aqui. Se quiserem fazer comentários, fiquem à vontade também.